Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula teórico-prática número 20. Nesta aula continuamos com o cálculo integral e as suas aplicações. Iremos calcular áreas de regiões do plano que ficam compreendidas entre o gráfico de duas funções. Ok? Será uma aula de continuação da aula anterior. Bom, vamos lá então. Uma região ou um conjunto A no plano diz-se verticalmente simples, ou tipo 1, se A estiver compreendido entre o gráfico de duas funções y igual a f de x, a função maior, e y igual a g de x, que é a função menor. E x varia desde A até B. Portanto, é um conjunto da forma A igual ao conjunto formado pelos pontos x, y, pertencentes ao plano, tais que y está entre g de x e f de x, sempre entre g de x e f de x, e para todo o x entre A e B. A área de uma região A do plano deste tipo é dada pelo integral desde A até B, portanto o x varia de A até B, e agora vamos ter que integrar a função diferença f de x menos g de x. Ok? Bom, uma região horizontalmente simples, ou tipo 2, é uma região do plano que fica compreendida entre o gráfico na mesma de duas funções, mas agora temos curvas do tipo x igual a f de y e aqui x igual a g de y, com y a variar desde A até B. Portanto, aqui a função maior é aquela cujo gráfico se encontra mais à direita, e a função menor, neste caso, é a função g, o gráfico fica à sua esquerda. Portanto, temos x entre g de y e f de y, entre g de y e f de y, e o y varia desde A até B. Tá bom? Bom, a área desta região A é, então, o integral desde A até B de f de y menos g de y e agora dy. Bom, vamos lá então ver alguns exemplos. Determine o valor da área da região R limitada pelas curvas y igual a x ao cubo e y igual a x. Vejamos onde é que estas funções são iguais, isto é, onde é que os gráficos se intersetam. Portanto, x ao cubo igual a x é o mesmo que dizer x ao cubo menos x igual a 0. Colocando x em evidência, obtemos x que multiplica por x² menos 1 igual a 0. Bom, e daqui então obtemos x igual a 0 ou x² igual a 1. Isto é, x igual a menos 1 ou x igual a 1. Portanto, aqui estão os pontos de interseção destes dois gráficos. Okay? Notem que para x entre 0 e 1, x ao cubo é menor do que x. Por exemplo, o meio ao cubo é 1/8, que é menor do que o meio. Quando x está entre menos 1 e 0, ambas são negativas, mas agora x ao cubo é maior do que x. O gráfico está por cima. Bom, portanto, a área da região R, R é a reunião destas duas regiões que temos aqui, é então igual ao integral de 0 até 1 da função maior menos a função menor, ou seja, de x menos x ao cubo dx. E agora mais esta área que está aqui, a área desta região.
é o integral de menos 1 até 0 de x ao cubo menos x. Sempre a função que está por cima menos a função que está por baixo. Dx. Bom, dada a simetria da figura, estes dois pedaços vão ter, com certeza, a mesma área, mas nós vamos calcular. Portanto, a primitiva de x menos x ao cubo é x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 4. Aqui um 0 e ali um 1. E agora mais, aqui a primitiva é x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2. Menos 1 aqui e um 0 ali. Igual, bem, vou aqui substituir o x por 1, obtenho 1 meio menos 1 quarto. Quando o x é 0, dá 0. E agora mais, bom, se x for 0, isto dá 0. E agora menos, bom, quando o x é menos 1, obtemos 1 quarto menos 1 meio. Notem que isto está elevado a um número par. Portanto, o resultado é 1 meio menos 1 quarto, que dá 1 quarto. E aqui temos menos 1 quarto, que também dá 1 quarto. A área desta região é 1 quarto e daquela também é 1 quarto. A área total é 1 meio. Bom, agora queremos o valor da área da região R, limitada pela parábola y ao quadrado igual a menos x mais 2y e pela reta x igual a 0, que é o eixo dos y. Bom, temos y ao quadrado igual a menos x mais 2y. É mais fácil resolver em ordem a x. Reparem, x é igual a menos y ao quadrado mais 2y. E, portanto, se eu colocar o y em evidência, obtenho que x é 0 quando o y é 0 ou o y é igual a 2. Aqui e ali. Estamos perante uma parábola voltada para a esquerda. Mais geralmente, se eu tiver x igual a y ao quadrado mais by mais c, esta parábola que aqui temos encontra-se voltada para a esquerda se o a for negativo e encontra-se voltada para a direita se o a for positivo. Bom, estamos aqui a olhar para uma região horizontalmente simples, porque temos x em função de y. X igual a 0 e x igual a menos y ao quadrado mais 2y, com y entre 0 e 2. Pelo que a área desta região R, aqui, é então o integral de 0 até 2, o y varia de 0 até 2, dy, bem, e a função maior é esta, e a função menor é a função nula, é x igual a 0. Portanto, coloco aqui menos y ao quadrado mais 2y, dy. Bom, a primitiva de menos y ao quadrado é menos y ao cubo sobre 3, e a primitiva de 2y é y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado é 2y, na variável y. Bem, em baixo coloco um 0 e aqui em cima um 2. Vou agora substituir aqui nesta expressão o y por 2, obtenho menos 2 ao cubo sobre 3, ou seja, menos 8 terços mais 4. Bom, e não vale a pena substituir y por 0, porque vai dar 0. Portanto, isto dá então menos 8 terços mais 12 terços, ou seja, 4 terços. É então o valor da área desta região aqui sombreada a azul. Vejamos mais alguns exemplos. Determine o valor da área da região limitada
por estas curvas, ou por estas linhas, y igual ao arco seno de x. Portanto, temos aqui o gráfico da função arco-seno. Depois, x igual a 1, que é uma reta vertical. E aqui temos y igual a menos π sobre 2. É uma reta horizontal. O gráfico da função arco-seno está nesta cor vermelha. Tem domínio menos 1 a 1. Já sabemos isso. O arco seno de menos 1 é menos π sobre 2. O arco seno de 1 é π sobre 2. Portanto, de facto, temos aqui uma região limitada por estas três linhas. O arco seno, a reta x igual a 1 e a reta y igual a menos π sobre 2. Bom, a nossa região está compreendida entre o gráfico de duas funções. Uma maior, que é y igual ao arco seno de x, e outra função menor, que é y igual a menos π sobre 2. Ambas com x entre menos 1 e 1. Portanto, a área desta região vai ser o integral de menos 1 até 1, portanto o x está entre menos 1 e 1, da função maior, arco seno de x, menos a função menor, ou seja, menos π sobre 2, dx. Ok? Portanto, sempre o integral de a até b de f de x menos g de x. O f é a função maior, o g é a função menor. Aqui simplesmente acontece que a função menor é constante, y igual a menos π sobre 2. Bom, na aula número 14 eu encontrei uma primitiva da função arco-seno e obtivemos precisamente x arco seno de x mais a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, utilizando primitivação por partes. Bom, a primitiva de π sobre 2 na variável x é π sobre 2 vezes x. Aqui colocamos o menos 1 e em cima 1. De qualquer das formas, eu vou mostrar como é que nós podemos calcular novamente a primitiva da função arco seno de x. Eu tenho isso precisamente na última página. Aqui está. Primitiva de arco seno, não está x, está y, mas é indiferente. Primitiva de arco seno de y, dy. Portanto, utilizando primitivação por partes, isto é igual à primitiva de arco seno de y vezes 1, dy. E agora vou primitivar 1 aqui. Portanto, ficamos então com arco seno de y vezes y, porque aqui está dy, menos primitiva da derivada do arco seno, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, vezes y dy. Igual y vezes arco seno de y, troquei a ordem, é indiferente, e agora primitiva, aqui tenho 1 menos y ao quadrado elevado a menos 1 meio. Ok? Bom, e está aqui este y que faz muita falta. A derivada de 1 menos y ao quadrado é menos 2y, então vou multiplicar aqui por menos 2 e divido por menos 1 meio. Portanto, este menos passa a mais. Bom, e o que nós temos aqui é a primitiva de u elevado a menos 1 meio vezes u'. Tá? A sua primitiva vai ser u elevado a menos 1 meio mais 1, ou seja, 1 meio sobre 1 meio. Bom, resumindo, temos então y arco seno de y mais 1 meio, que multiplica por 1 menos y ao quadrado elevado a 1 meio sobre 1 meio, mais c. Pronto, aqui este 1 meio vai cancelar com o meio de baixo
E, portanto, obtemos y arco seno de y mais raiz quadrada de 1 menos y no quadrado. Então, resumindo, primitiva de arco seno de x dx é igual a x arco seno de x mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E foi exatamente isso que eu escrevi aqui. Bom, continuando com o nosso exercício, se x for 1, obtenho arco seno de 1, aqui, mais 0. E mais π sobre 2. E agora, menos, abre parênteses. Agora vou fazer x igual a menos 1. Obtenho menos 1 vezes arco seno de menos 1. Menos π sobre 2. Bom, o arco seno de 1, está aqui, é π sobre 2, está bem? Ou seja, π sobre 2 mais π sobre 2. E agora, menos, o arco seno de menos 1 é menos π sobre 2. Com aqui ao menos, fica π sobre 2. E agora, menos π sobre 2. Bom, isto dá, precisamente, π menos 0, ou seja, π. Portanto, a área desta região aqui é igual a π. Vejamos uma resolução diferente. A região R, que aqui tenho, é definida por x, reparem, y igual a arco seno de x, significa que x é igual a seno de y. Portanto, a nossa região é definida pelas condições. Temos o x a variar de seno de y a 1. O x está entre seno de y e 1. Sempre. E o y entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Portanto, desta maneira, tenho x entre duas funções de y, significa, com y entre duas constantes, significa que estou a olhar para a nossa região como uma região tipo 2, horizontalmente simples. Portanto, a área de R é o integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 da função maior, isto é, 1, menos a função menor. Portanto, 1 menos seno de y. dy. Bom, a primitiva de 1 é y e a primitiva de menos seno é mais cosseno de y. Aqui menos π sobre 2 e ali π sobre 2. Bom, se o y for π sobre 2, obtenho π sobre 2 mais 0. E agora menos, abre parênteses, menos π sobre 2 mais 0 também. O cosseno de π sobre 2 e de menos π sobre 2 é 0. Bom, e assim obtenho π sobre 2 mais π sobre 2, que dá π. Esta foi então uma forma diferente de calcular esta área. Tivemos aqui uma vantagem, é que não precisamos da primitiva do arco seno. Ok? Bom, tenho aqui uma questão. Haverá mais resoluções para conseguirmos calcular a área desta região? Há pelo menos mais uma. Reparem, nós temos aqui um retângulo, que eu vou desenhar assim aqui. A área deste retângulo é precisamente daqui até aqui é 2 vezes esta altura, que é π sobre 2, que dá π. A região que está aqui a faltar está ali. Portanto, obtemos na mesma π. Bom, vejamos o que é que temos.
A seguir, determine o valor da área da região plana limitada pelas curvas de equações. 9y menos x ao quadrado menos 81 igual a 0. 4y menos x ao quadrado menos 16 igual a 0. Outra parábola, y menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. E, por último, o eixo dos y, a reta x igual a 0. Bem, vamos olhar aqui para esta equação. Eu vou resolver em ordem a y, é mais fácil. Portanto, o y é igual a x ao quadrado sobre 9 mais 81 sobre 9, ou seja, mais 9. Y igual a x ao quadrado sobre 9 mais 9. Aqui temos que o y é igual a x ao quadrado sobre 4 mais 16 sobre 4, ou seja, 4. E aqui y igual a x ao quadrado mais 1. Bom, estamos perante três parábolas. Todas elas têm o vértice no eixo dos y, tá? No eixo vertical. Estas funções aqui são pares. Reparem que quando o x é 0, o y é mínimo e vale 9. Portanto, o vértice é o ponto 0,9. Aqui o y é mínimo e igual a 4 se x for 0. Portanto, temos o vértice da parábola azul. Está aqui o vértice, é o ponto 0,4. E agora, y igual a x ao quadrado mais 1 tem vértice o ponto 0,1. Aqui, esta parábola a verde. Esta parábola a vermelho é a que está mais aberta, se é que assim se pode dizer, uma vez que estou a dividir x ao quadrado por 9. Aqui estou a dividir x ao quadrado por 4. Já está um pouco mais fechada. Bom, e aqui tenho simplesmente x quadrado. Esta parábola é aquela que está mais apertada, é a que cresce mais rapidamente em função de x. Bom, vejamos então onde é que a parábola a vermelho interseta a parábola azul. Interseção desta com esta aqui azul. É óbvio que se intersetam sempre em pontos simétricos, uma vez que estamos perante funções pares. Bom, então, x ao quadrado sobre 4 mais 4 igual a x ao quadrado sobre 9 mais 9. É o que está aqui. Isto equivale a dizer que x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 9 igual a 5. Ou seja, 9x² menos 4x ao quadrado sobre 36 é igual a 5. Ou seja, 5x² sobre 36 igual a 5. Os 5 eliminam-se. Ficamos então com x² sobre 36 igual a 1, ou seja, x² igual a 36. E, portanto, o x é igual a mais ou menos 6. Bom, e se o x for mais ou menos 6, o y vai dar 13. Basta substituir aqui o x por 6 ou aqui. Tá? Bom, e portanto temos então aqui os pontos 6, 13 e aqui menos 6, 13. Agora vamos ver a interseção da parábola a vermelho com a parábola verde, que vai dar aqui estes pontos. Bom, x² mais 1 igual a x² sobre 9 mais 9. Isto significa que x² menos x² sobre 9 é igual
9 menos 1, que dá 8. Portanto, 9x² menos x² sobre 9 igual a 8. 8x² sobre 9 igual a 8. Portanto, x² sobre 9 tem que ser 1. Logo, x² igual a 9. E, portanto, o x igual a mais ou menos 3. Está aqui. 3. E o y dá 10. Tá? Se o x for 3, o y dá 10. Aqui e aqui também. E por último, a interseção da parábola azul com a parábola verde. Portanto, x² mais 1 igual a x² sobre 4 mais 4. Bom, x² menos x² sobre 4 igual a 3. 4x² menos x² sobre 1 vezes 4 igual a 3. 3x² sobre 4 igual a 3. Portanto, vamos cortar aqui os 3 e fica com x² sobre 4 igual a 1, ou seja, x² igual a 4, de onde x igual a mais ou menos 2. E se x for mais ou menos 2, o y vai dar 5, aqui e aqui. Bom, temos então aqui estes pontos, encontramos este ponto, aqui, 6, 13, o ponto 3, 10, aqui, e o ponto 2, 5, este aqui. Portanto, nós queremos a área da região limitada por estas linhas, uma vermelho, outra azul, outra verde e outra preto, que é o eixo dos y, que eu tracei aqui este segmento. Portanto, a região que está delimitada por estas 4 linhas, ou seja, utilizando estas 4 cores, eu diria que nos estamos a referir a esta região aqui, está bem? Aqui temos a preto, aqui a azul, aqui a verde e aqui em cima a vermelho. Cada lado desta região tem uma cor diferente, tem sua cor. Então vamos lá calcular a área desta região que está aqui. De facto, este ponto não nos vai servir de grande coisa. Bom, nós temos aqui y em função de x, sempre. Portanto, devemos olhar para esta região como uma região verticalmente simples. Uma função maior e uma função menor. Portanto, a função maior é esta que está aqui a vermelho. Mas para x entre 0 e 3. Estão a ver? Aqui o x está entre 0 e 3. Esta é a função maior. E qual é a função menor? É esta, a azul. É se x estiver entre 0 e 2. Mas depois, para x entre 2 e 3, a função menor é a que tem aqui o gráfico a verde. Portanto, a função maior é y igual a x² sobre 9 mais 9, que está aqui, sempre. E a função menor é entre 0 e 2 é esta, e entre 2 e 3 é esta. Portanto, eu vou calcular a área desta região aqui, que está antes deste segmento aqui azul, e depois somo com a área deste pedacinho aqui, mais pequenina. Então, a área desta região aqui maior é o integral de 0 até 2, da função maior, ou seja, x² sobre 9 mais 9, menos a função menor, que é a azul, isto é, x² sobre 4 mais 4, 10x. E agora, mais a área deste pedacinho aqui, mais pequeno. É o integral, o x varia de 2 a 3, e o y temos então a variar daqui desta linha verde até a linha vermelha. Ou seja, x²
sobre 9 mais 9 menos x ao quadrado mais 1 dx com os devidos parênteses. Bom, e agora é uma questão de fazer alguns cálculos. Igual ao integral de 0 a 2, x ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 4, já foi aqui feito, e deu precisamente 5x ao quadrado sobre 36. Mas aqui vamos ter que trocar o sinal, aqui, porque foi feito a diferença por outra ordem. Portanto, menos 5x ao quadrado sobre 36. E agora 9 menos 4, que dá 5. E agora mais integral de 2 até 3, x ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado. Está aqui x ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado. Aqui está ao contrário, deu 8x ao quadrado sobre 9. Portanto, aqui coloco menos 8x ao quadrado sobre 9. E agora 9 menos 1 dá 8 dx. Igual menos 5 sobre 36 vezes x ao cubo sobre 3. E a primitiva de 5 é 5x. Aqui um 0 e em cima um 2. Mais menos 8 nonos vezes x ao cubo sobre 3. E a primitiva de 8 é 8x. Em baixo um 2 e em cima um 3. Um 2 e um 3. Bom, se eu substituir nesta expressão o x por 2, vou obter menos 5 sobre 36 vezes 8 terços mais 10. Fazendo estes cálculos, obtenho 260 sobre 27. Bom, e se o x for 0, isto vai dar 0. E este número, então, corresponde à área desta região aqui maior. A área desta região aqui mais pequena é dada por esta expressão. Portanto, se x for 3, vamos obter menos 8 nonos vezes 3 ao cubo sobre 3 mais 8 vezes 3, 24. Está aqui. Bom, se x for 2, temos menos 8 nonos vezes 8 terços mais 8 vezes 2, 16. Bom, fazendo isto à parte, obtive 64 sobre 27, que é um número bem mais pequeno do que este, que é a área deste pedacinho aqui. Bom, e se somar estes dois valores, obtenho um número mais redondo, 12. 12 metros quadrados, centímetros quadrados, é a área desta região aqui, sombreada a cor azul. Bem, vamos então passar para um novo exercício. Em cada uma das alíneas seguintes, determine o valor do integral definido, identificando-o com o valor da área de uma região plana que nós vamos ter de especificar. Bem, esta é bastante fácil. Integral de menos 1 a 2 de 7 menos 3x dx. Eu vou começar por calcular já o valor deste integral definido. Primitiva de 7 menos 3x é 7x menos 3 vezes x ao quadrado sobre 2. Se substituirmos o x por 2, obtemos 14 menos 3 vezes 2, ou seja, 14 menos 6. E agora, se substituirmos por menos 1, obtemos menos 7 menos 3 meios. Bem, e fazemos a diferença. 14 menos 6 é 8, menos 7 menos 3 meios vai ser menos 17 sobre 2, portanto, 8 mais 17 meios dá precisamente 33 meios. Bom, y
igual a 7 menos 3x, é uma reta com declive negativo, menos 3. Para x igual a menos 1, vale 7 menos 3 vezes menos 1, ou seja, 103d. E para x igual a 2, 7 menos 6 dá 1. Portanto, a função é positiva entre menos 1 e 2, que é o intervalo de integração. Logo, o que nós calculamos foi precisamente a área desta região aqui sombreada nesta cor azul, que é a região T, definida por y entre 0 e 7 menos 3x, sempre entre 0 e 7 menos 3x, e o x varia de menos 1 a 2. Ok? Bom, nós podemos comprovar esta área usando o facto de T ser um trapézio. É um quadrilátero com dois lados paralelos. Vamos chamar esta a base maior, que tem a medida 10, e a base menor é 1, mede 1, ok? Portanto, a área do trapézio é também dado pela fórmula base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. A altura é 3. Portanto, fica então 10 mais 1 sobre 2 vezes 3. 11 meios vezes 3 é 33 meios. Bem, agora o integral menos 1 a 2 de x ao quadrado mais 1 dx. F de x igual a x ao quadrado mais 1 é esta parábola que temos aqui, com x entre menos 1 e 2. Tá? É na mesma uma função positiva. Portanto, o integral de menos 1 até 2 de x ao quadrado mais 1 dá-nos a área desta região R aqui azul. Ou seja, R é o conjunto dos pontos x e y, tais que o y está entre 0 e x quadrado mais 1 e o x está entre menos 1 e 2. Bom, vamos lá, já temos a região que o exercício nos pedia para especificar, é esta região aqui, está aqui definida, e o valor do integral, isto é, o valor da área da região R, é então integral de menos 1 a 2 de x ao quadrado mais 1 dx, ou seja, temos aqui a primitiva x ao cubo sobre 3 mais x, aqui menos 1, em cima 2. Quando o x é 2, isto dá 8 terços mais 2. Quando x é menos 1, isto dá menos 1 terço menos 1. Bom, e depois fazemos a diferença. 8 terços mais 6 terços é 14 terços. E aqui temos mais 1 terço mais 1. Ou seja, mais 4 terços. 18 sobre 3 dá 6. Portanto, 6 é a área da região R. Temos mais um exemplo. Integral de 0 a 3 de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dx. Vejamos primeiro qual é o significado deste integral definido. Reparem, eu tenho ali y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Ok? Eu posso escrever aqui, portanto, y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Isto implica y ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado
mais y ao quadrado igual a 9. Significa que o gráfico da função y igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado vai fazer parte da circunferência de raio 3 centrada na origem. Ok? Para x igual a 0, o y dá raiz de 9, que é 3. E para x igual a 3, o y vai dar raiz de 9 menos 9, ou seja, vai dar 0. Está ali. Portanto, y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, com x entre 0 e 3, tem este gráfico que está aqui. Tá? Trata-se de uma função também maior ou igual do que 0, entre 0 e 3. Portanto, o integral de 0 até 3 da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dx vai corresponder à área deste quarto de círculo. Bem, nós sabemos já qual é a resposta, tendo em conta que a área do círculo de raio 3 é π vezes 3 ao quadrado, ou seja, é 9π, tá bom? 9π, portanto a resposta será 9π sobre 4. Bom, contudo, eu vou na mesma calcular o integral definido, vou calcular a área, e para isso vou recorrer à seguinte mudança de variável. Vamos fazer x igual a 3 seno de θ. Isto vai-me permitir simplificar esta raiz quadrada. Portanto, igual integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, ou seja, 9 seno ao quadrado de θ, vezes dx. Mas dx é 3 cosseno de θ dθ. Bom, mas eu tenho aqui 0 e ali 3. O x está entre 0 e 3. Então, qual deve ser a variação de θ? Portanto, o x é 3 seno de θ. Para obter aqui 0, basta-me fazer θ igual a 0. Para obter ali 3, vou fazer aqui θ igual a π sobre 2. 3 vezes seno de π sobre 2 é 3 vezes 1, que é 3. Portanto, o θ está entre 0 e π sobre 2. São esses números que eu coloco aqui, está bem? Bom, então, igual ao integral de 0 a π sobre 2, de 3, 3 é raiz de 9, que multiplica por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Ou seja, isto aqui é cosseno de θ. Vezes 3 cosseno de θ dθ. Igual a 9 integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ. Tá? 9 integral de 0 a π sobre 2. Bom, o cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. É uma fórmula que já vimos várias vezes. Ou seja, o meio mais 1 meio de cosseno de 2θ dθ. Igual a 9. Bem, e agora vou primitivar. A primitiva do meio, na variável θ, é 1 meio vezes θ, ou θ sobre 2. A primitiva do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Portanto, aqui vai ficar sobre 4. Aqui 0 e em cima π sobre 2. Igual a 9. Bem, se θ for π sobre 2, aqui vai dar π sobre 2 mais seno de π. Isto aqui vai dar 0. Portanto, fica π sobre 4. Bom, e se o θ for 0, dá sempre 0. Portanto, menos 0. E, portanto, isto dá 9 vezes π sobre 4. Ou, se quiserem, π vezes 3 ao quadrado, πr ao quadrado, sobre
4. Temos 1/4 do círculo. Tá? Bom, a região D que eu estou a falar é esta que está aqui, como disse, e é definida pelas condições x entre 0 e 3 e o y entre 0 e raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Tá? E levando isto aqui ao quadrado, ficamos com y ao quadrado menor ou igual que 9 menos x ao quadrado. Isto é, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E, portanto, eu vou substituir estas condições por esta que está aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9, que está aqui. E agora, com y maior ou igual do que 0 e x maior ou igual do que 0. Está ali. A condição x menor ou igual do que 3 é consequência desta. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9 implica que o x tem que ser menor ou igual do que 3. Bom, vamos então ver mais um exemplo. Agora é então o integral de 0 até 1 de raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado menos 2 sobre π vezes arcosseno de y dy. À semelhança dos casos anteriores, vamos determinar este integral, o valor deste integral definido, e identificá-lo com a área de uma região R que nós especificarmos. Ok? Bom, eu olho para este integral e vejo aqui a presença de y, apenas, y da y. Temos aqui uma diferença. Portanto, eu vou chamar esta expressão aqui de f de y e a esta, 2 sobre π vezes arcosseno de y, eu vou designar por g de y. Portanto, temos um integral de a até b, neste caso de 0 a 1, de f de y menos g de y dy. Portanto, um integral assim apresentado dá-nos sempre a área de uma região R horizontalmente simples, ou tipo 2. Isto é, a área de uma região que está compreendida entre os gráficos das funções x igual a g de y e x igual a f de y. Portanto, o x varia de g de y a f de y, sempre. Para qualquer y entre a e b. Ok? No nosso caso, o y está entre 0 e 1. Bom, vejamos que, de facto, entre 0 e 1, esta função, a função f, é sempre maior do que a função g. Isto é, o gráfico de f encontra-se à direita do gráfico da função g de y. Bem, nós temos então x igual a raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado. Reparem, se eu elevar aqui ambos os membros ao quadrado, concluo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. E, portanto, o gráfico correspondente a esta função, o gráfico desta função, vai estar contido na circunferência de raio raiz de 2, centrada na origem. Tá? Além disso, quando o y é 0, o x dá raiz de 2. E quando o y é 1, o x dá raiz de 2 menos 1, ou seja, 1. Cá está. Portanto, quando o y é 0, o x dá raiz de 2, e quando o y é 1, o x dá 1. Portanto, está aqui o gráfico. X igual a raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado, com y entre 0 e 1. Bom, agora a função menor, x igual a g de y, supostamente o gráfico estará à esquerda, portanto,
x igual a 2 sobre π vezes arcosseno de y. Se o y for 0, o x dá 0. Mas se y for 1, se y for 1, esta função vale 2 sobre π vezes arcosseno de 1, ou seja, 2 sobre π vezes π sobre 2, que dá 1. Portanto, temos aqui o gráfico da função x igual a 2 sobre π vezes arcosseno de y. Mais uma vez, para y igual a 0 dá 0, e para y igual a 1, o x também vale 1. É esta linha aqui azul. De facto, a função g de y é sempre menor ou igual do que f de y, para todo o y entre 0 e 1. E, portanto, este integral definido, o valor deste integral definido, é a área desta região aqui azul. É uma região horizontalmente simples. Tá? O y está entre 0 e 1 e o x está entre esta expressão, este valor, e esta raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado. Ok? Bom, vamos agora calcular o valor desta área, ou seja, este integral definido. Tá? Integral de 0 a 1, raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado, menos 2 sobre π, arcosseno de y, dy. Vou separar em dois integrais. Integral de 0 até 1, da raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado, dy. E agora, menos integral de 0 a 1, o 2 sobre π eu puxo para fora do integral, a multiplicar. Portanto, aqui vai ficar integral de 0 até 1 de arcosseno de y, dy. Bom, quanto ao primeiro integral definido, integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado dy. Vamos fazer uma mudança de variável, y igual a raiz de 2 seno de θ. Então ficamos com integral de raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado, ou seja, 2 seno ao quadrado de θ. E agora o dy é raiz 2 cosseno de θ dθ. Raiz 2 cosseno de θ dθ. Bom, mas o y está entre 0 e 1. Tá? Então, que números é que eu devo colocar aqui? Para que y esteja precisamente entre 0 e 1. Bom, se θ for 0, o y dá raiz 2 vezes 0, que dá 0. Bem, se θ for π sobre 4, ali, então o y vai dar raiz 2 vezes seno de π sobre 4, ou seja, raiz de 2 vezes raiz 2 sobre 2, que dá precisamente 1. Então aqui vamos colocar π sobre 4. Portanto, o θ varia de 0 a π sobre 4. dθ. Bom, vou aqui colocar o 2 em evidência, sai fora da raiz. Temos aqui a raiz de 2, não é? Que multiplica por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Ou seja, cosseno de θ neste caso. Vezes raiz 2 cosseno de θ. Bom, dθ, e isto é igual ao integral de 0 a π sobre 4 de 2 cosseno ao quadrado de θ. dθ. Igual ao integral de 0 a π sobre 4. Reparem, o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Ou, se quiserem,
2 cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ. Tá? Bom, a primitiva de 1 é θ e a primitiva do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Se o θ for π sobre 4, aqui, isto vai dar π sobre 4 mais seno de π sobre 2, que é 1, e aqui sobre 2, mais 1 meio. Bom, e se o θ for 0, isto dá 0. Portanto, este integral que temos aqui, o primeiro integral, deu π sobre 4 mais 1 meio. Cá está. Mas agora temos menos 2 sobre π, não é? Menos 2 sobre π, integral de 0 até 1 de arco seno de y, dy. Bom, uma forma de calcular este integral, eu tenho aqui, que já hoje mostrei, integral de 0 até 1 de arco seno de y dy. Bom, a primitiva do arco seno de y dy eu mostrei no início da aula e deu precisamente y arco seno de y mais raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E, portanto, esta integral é igual, colocamos aqui a primitiva, que está aqui, o c não é preciso, se o colocássemos, ele iria desaparecer ao fazermos depois aqui a diferença, não é? Portanto, fazendo y igual a 1, isto dá 1 vezes arco seno de 1, ou seja, 1 vezes π sobre 2. Aqui, se o y for 1, isto dá 0. Tá? E agora, se o y for 0, isto aqui dá 0, mas aqui dá a raiz quadrada de 1, que é 1. Fazendo a diferença, obtemos π sobre 2 menos 1. E, portanto, este integral que está aqui é igual, então, a π sobre 2 menos 1. Está aqui. Logo, o resultado vai ser π sobre 4 mais 1 meio, menos 2 sobre π, vezes, então, este integral, que é π sobre 2 menos 1. Ou seja, isto dá, então, π sobre 4 mais 1 meio, menos 1, que dá menos 1 meio. E aqui temos mais 2 sobre π. Portanto, a área desta região aqui, pintada nesta cor azul, é igual a π sobre 4 mais 2 sobre π menos 1 meio. Bom, o que eu vou fazer a seguir é mostrar uma ou duas formas diferentes de calcularmos este integral. Integral de 0 até 1 de arco seno de y dy. Apenas este integral, está bem? Nós já sabemos qual é a área, mas antes de terminarmos esta aula, eu vou mostrar-vos uma forma ou duas diferentes de calcularmos o integral de 0 até 1 de arco seno de y dy. Já o calculamos aqui, estão a ver? Mas eu vou mostrar uma forma diferente. Bom, vou fazer aqui uma mudança de variável, portanto, não vou primitivar isto por partes, como fiz há pouco. Vou usar a mudança de variável y igual a seno de θ. Ou seja, dy vai ser cosseno de θ dθ. Tá bom? Portanto, se o y é seno de θ, vou ficar com arco seno de seno de θ, e isso dá θ. E depois o dy, que é cosseno de θ dθ. Bom, além disso, como o y está entre 0 e 1, então o θ vai estar entre 0 e π sobre 2. Reparem que quando o θ é 0, o y dá seno de 0, que é 0. E quando o θ é π sobre 2, o y dá seno de π sobre 2, que é 1. Está certo? Portanto, este integral entre 0 e 1 é igual a este integral
entre 0 e π sobre 2. E agora aqui vou usar primitivação por partes. Portanto, fica a primeira função, θ, a primitiva do cosseno é seno, menos primitiva, a derivada de θ é 1, e a primitiva do cosseno, já está aqui, é o seno. Bom, e agora coloco sempre aqui entre 0 e π sobre 2, e aqui entre 0 e π sobre 2, que são os limites de integração que tínhamos aqui. Bom, o valor desta expressão é π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, que dá π sobre 2 menos 0, ou seja, π sobre 2. E agora, a primitiva de menos seno, eu posso meter este menos cá dentro, a primitiva de menos seno é mais cosseno. Aqui um 0 e em cima um π sobre 2. Portanto, isto dá π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2, que é 0 menos 1. Está bom? Portanto, que é o valor que tínhamos aqui em cima. Há ainda uma forma diferente de fazermos isto, não sei se há mais. Queremos o integral de 0 até 1 de arcosseno de y dy. Aqui está a curva x igual a arcosseno de y, ou seja, y igual a seno de x. Portanto, o integral de 0 até 1 de arcosseno de y vai ser a área desta região aqui azul. Mas esta área azul é igual à área deste retângulo menos a área desta região aqui picotada a verde. Ou seja, a área do retângulo grande é π sobre 2 menos, agora a área da região aqui picotada a verde é o integral de 0 a π sobre 2 de seno de x dx. Tá? Mas este integral é fácil de calcular, é igual a 1. Está aqui, integral de 0 a π sobre 2 seno de x dx, a primitiva do seno é menos cosseno, isto vai dar facilmente 1. Tá bom? Pronto, e desta forma temos então que o integral de 0 a 1 é novamente π sobre 2 menos 1. Tá? Portanto, apresentei várias resoluções. Temos esta resolução, que foi feita aqui, digamos que é a forma mais normal, que é encontrar uma primitiva, e depois fazemos a diferença da primitiva nos extremos do intervalo. E apresentei aqui mais duas resoluções, uma utilizando uma substituição diferente e aqui usando um argumento de áreas. Esta foi a última aula onde abordei o assunto das áreas. Nas próximas aulas veremos novas aplicações dos integrais definidos. Bom, despeço-me então, fiquem bem e até à próxima. Tchau!